assim eu vou fazer a transição para o berço. A partir do momento em que o seu bebê fechou os olhos, então ele entrou em sono leve, a gente conta uma média de 15 minutos para garantir que esse bebê esteja em sono profundo. Pessoas dizendo que o bebê ele precisa aprender a dormir no claro, que o bebê ele precisa aprender a dormir no escuro, que ele precisa se adequar à rotina da família, horários da família, o ambiente da família, mas não é bem assim. Muitas coisas vão surgindo nesse mundo de maternidade e muitas coisas que surgem vêm também num conforto dos próprios pais. Eu aceito que é mais fácil, que o bebê tem que se adequar a mim, adequar ao pai, adequar à mãe, do que eu entender as reais necessidades do bebê. A gente não pode esquecer que estamos lidando com bebês. Eles têm a própria fisiologia, eles têm um tempo de aprendizado diferente e eles têm necessidades diferentes das necessidades do adulto. Então não tem como obrigar um bebê a dormir bem num ambiente desregulado, em horários desregulados, porque eu quero que seja assim. O máximo que você vai conseguir com isso é um sono de não qualidade, um bebê que não tem um sono saudável, além das frustrações, das brigas, de choro, de um bebê que não dorme, não faz soneca, não aceita berço, não dorme bem, vive irritado. Para que o bebê ele tenha... Eu sempre trago que a gente não vai obrigar o bebê a dormir, a gente não vai fazer o bebê dormir, nós criamos condições para que ele consiga atingir o sono. E dentro dessas condições entra a rotina, entra a alimentação e hoje a gente vai falar sobre o ambiente perfeito. O ambiente perfeito para sono, ele necessita de silêncio e ele necessita de escuridão. É no escuro que a gente tem um relaxamento profundo, produção de hormônios de sono. Então, mas se meu filho aprender a dormir no berço, no ambiente perfeito, nunca mais eu vou poder sair com ele, porque ele nunca vai aceitar. Um ambiente barulhento, com luz, não é assim que funciona. Nós ensinamos, criamos o ambiente perfeito, nós colocamos uma rotina adequada para o seu bebê e nós vamos condicionar o bebê para aquela rotina, para aquela liberação hormonal no momento correto. A partir do momento que o seu bebê ele já é condicionado, ele já tem autonomia, ele já tem essa repetição da rotina por um tempo. Então o corpo dele já tem a liberação hormonal correta, já sabe o que vem a seguir. Aí sim, após condicionado, em qualquer lugar que o sono chame, o seu bebê vai responder. Aí é onde você vê um bebê que dorme numa festa à noite, na igreja, na casa de outras pessoas e não tem aquela dificuldade em aceitar outros ambientes. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa passar por algumas etapas de condicionamento. Um ambiente perfeito, que nós precisamos trazer para um ambiente perfeito, a gente precisa trazer segurança, a gente precisa trazer conforto. Dentro desse ambiente, o primeiro ponto, vamos começar pelo primeiro ponto de ajuste de ambiente, é a temperatura. Para que nós possamos atingir níveis profundos de sono, nosso corpo precisa esfriar. Bebês menores de 3 meses completos ainda não possuem um sistema regulador de temperatura funcionando. Então, eles não conseguem atingir esse nível de frio para conseguir entrar em um sono mais profundo. Enquanto o seu bebê não tem esse sistema regulador de temperatura funcionando, quem é que vai fazer o controle de temperatura? Nós ou o cuidador principal. Então, é imprescindível que o bebê tenha um ambiente fresco para conseguir dormir. Inclusive, o banho no ritual de boa noite, além de relaxamento, além de um marco importante de passagem de dia para noite, também tem a função de esfriar o corpo do bebê. Se o bebê, ele toma um banho quente, depois ele mama um leite quente, mesmo do peito, ele é quente, e você coloca seu bebê com uma roupa quente, em um ambiente quente, ele não vai conseguir esfriar e não vai atingir uma profundidade de sono necessária para o sono noturno. Então, a gente sempre prioriza para o bebê estar pro fresco. A literatura coloca uma temperatura média de 21 graus a 23.
Esse é o ambiente que você deve trazer como temperatura para o seu bebê. Nossa, mas é muito frio! Dentro desse ambiente de 21 a 23 graus, o bebê ele deve estar com roupa leve. Muitas vezes acontece de colocar a temperatura ajustada e encapuzar o bebê. Então eu coloco meio, coloco roupa, tudo isso vai superaquecê-lo e ele não vai entrar em sono profundo. Então de 21 a 23 graus é um bebê com roupa leve. Então pode sim ter uma meinha, pode sim estar com um macacãozinho, um mijão, tá? O mijão é o melhor cenário. E aí a gente vai deixar o bebê dentro dessa temperatura. Aqui em casa, no quarto do meu filho, tem ar-condicionado, só que o quarto dele é bem pequenininho, tá? Então eu não coloco 23, eu coloco 24 graus, porque o 23 gela demais pelo fato do quarto ser pequenininho. Então a gente vai trabalhar uma temperatura dentro dessa borda, de 21 graus a 23. Se o quarto for grande, se o quarto for compartilhado, por exemplo, a gente aumenta o frio desse quarto. Se o quarto for pequenininho, exclusivo para o bebê, a gente pode deixar aí na média de 24 graus. Se eu tenho ar-condicionado, mais fácil para fazer esse controle de temperatura. Tá ali, né, registrado o grau que tá dentro do quarto. Se eu não tenho, aí eu preciso usar de ventilador, de umidificador, realmente trazer um ambiente fresco para o bebê. E aí eu vou sentir em mim. Se eu não tenho como controlar a temperatura, eu vou sentir em mim. É um ambiente em que eu conseguiria dormir como adulto tranquilo? Sim. Eu teria que tirar toda a minha roupa para dormir dentro daquele ambiente e o meu bebê tá com roupa? Opa, quer dizer que tá quente. A gente costuma se basear na temperatura para o bebê de acordo com o tamanho. Então, quanto menorzinho, mais novinho, mais dó a gente tem de deixar o bebê em um ambiente mais fresco. E aí a gente coloca meia, a gente escuta as nossas mães, né, as avós dos bebês, que falam, bota meia nesse menino, que vai esfriar, vai ficar resfriado. E aí a gente acaba pecando pelo excesso de zelo. Mas agora vocês já sabem que para dormir o corpo precisa atingir temperaturas mais baixas. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que a gente usa para ajustar o ambiente de sono é a questão do som. O bebê ele tem uma rotina cedo, então ele dorme cedo. Um momento em que o seu bebê iniciou o sono, muito provável que a casa ainda esteja viva. Então os pais ainda estão acordados, estão jantando, estão assistindo uma TV, estão conversando. Mas para o seu bebê não pode ter esses barulhos. O sono do bebê ele é leve e motor. Pensando na característica leve, ele tem essa leveza como uma forma de sobrevivência. Então o bebê ele tem um soninho leve para que, se ele tiver fome, se ele tiver com dor, qualquer uma dessas mudanças fazem o bebê acordar e pedir ajuda através do choro. Se o bebê ele tem esse soninho leve, qualquer mudança no ambiente, seja de temperatura, seja de iluminação, seja de barulho, vai trazer despertares. E esse é o pior despertar que tem, porque é o despertar por susto. Então, se o meu bebê está dormindo e tem algum barulho fora do padrão ali que faz ele desperta assustado. Hormônios de estresse vão subir, esse bebê vai entrar num choro absurdo e você vai ter todo o trabalho de recuperar o relaxamento desse bebê. Para evitar esses sustos por barulhos esporádicos, a gente utiliza o ruído branco. O ruído branco ele é super indicado para todas as idades, mas o bebê que desde sempre recebe esse estímulo é muito mais fácil de aceitar o barulho do ruído branco. Então, pensando nos bebês novinhos ou nos bebês que já utilizam o ruído branco desde sempre, a altura do ruído branco deve ser uma altura confortável dentro do ambiente, mas que abafe os sons de fora. Então, precisa ser alto o suficiente para abafar os sons de fora, mas nem tão alto a ponto de incomodar. Então, quando você entra no quarto do seu bebê, precisa estar um som confortável. Caso o seu bebê ele já tenha passado aí de 4, 5 meses e você agora quer voltar um som, porque é muito válido colocar música, colocar ruído branco para o seu bebê dormir, você pode utilizar de música de ninar instrumental. Vai fazer a mesma função do ruído branco, é bem parecido. E o importante, o pulo do gato é que o som
deve ser do começo ao fim do sono do bebê. Além de ser utilizado para abafar os sons de fora, esse som que vai ficar ali a noite inteira mandando o mesmo estímulo sonoro para o bebê, ele faz uma espécie de transe nesse sono. Então é como se o bebê de vocês realmente entrasse numa espécie de transe. A partir do momento em que aquele sono está tocando, uma hora ele para de ser escutado pelo bebê, mas o subconsciente do bebê continua escutando. E olha que louco. A partir do momento em que o sono do seu bebê, o subconsciente, percebe que aquela música parou, entende-se que mudou o ambiente de sono e ele começa a mandar informações para o corpo para que tudo comece a entrar em ativa. Então, o corpo do bebê recebe aquela mensagem e começa a entrar em estado de alerta. São os bebês que acordam às 4 da manhã, às 3 da manhã, 5, já pronto para o jogo. Como se não tivesse mais noite, como se já fosse o momento de despertar. Por isso, torna-se tão importante que o som, seja ruído branco, seja ruído rosa, seja uma música instrumental de ninar, que ela mantenha-se do começo ao fim do sono. No caso de música instrumental, como é que a gente vai mantê-la do começo ao fim do sono? A gente pode manter uma playlist e essa playlist vai manter todas as músicas na mesma sintonia. O ruído branco, o ruído rosa, ele vai ser o mesmo estímulo do começo ao fim. Seria o melhor. Mas caso o seu bebê não tenha sido acostumado desde novinho com essa questão, a gente pode adaptar com uma música instrumental de ninar. No YouTube você consegue encontrar essas playlists, são playlists de 12 horas de duração, tá? O que é importante, se eu for utilizar a musiquinha de Spotify, de YouTube, eu preciso ter a linha premium. Eu não posso ter propagandas no meio desses vídeos, porque faz aquele efeito de corte de som. E aí o corpo entende que pode levantar, que pode melhorar, entrar em ativo. Se for utilizar um computador, um celular, alguma coisa para tocar do YouTube, opte por a tela preta. Então, um vídeo que não tenha imagens, que não tenha iluminação, que seja a tela preta. E aí a gente já vai entrar no tópico de iluminação. Posso começar esse ruído branco com meu bebê com 1 ano e 5 meses? Se ele aceitar, pode, tá? É que normalmente eles têm mais dificuldades depois de certa idade, então, por exemplo, depois de 1 ano, para aceitar o estímulo do som do ruído branco, que nem sempre é muito agradável. Mas faz o teste. Ele aceitou, pode sim manter, tá bom? Quando a gente fala da iluminação, e esse é um dos pontos mais importantes, a iluminação, além de trazer esse conforto, o dormir no escuro é muito gostoso. E ele tem uma explicação para isso. Dentro do escuro é onde a gente vai ter toda a produção de hormônios de sono. Então a gente consegue ter um sono muito mais reparador, eficiente. A gente acorda muito mais descansado quando estamos em privação de luz. Para o bebê, é importantíssimo que isso aconteça, porque o sono noturno é onde a mágica acontece. É dentro do sono noturno que nós temos recuperação de sistema imunológico, memorização, hormônios de crescimento. Então, quanto mais qualidade for levado para o bebê no sono noturno, melhor para a saúde dele será. Quando pensamos em bebês menores de 3 meses completo, então os bebês que não têm ritmo circadiano funcionando, durante as sonecas, o escuro também se faz importante. Porém, não trabalhamos com um bebê 100% escuro nas sonecas para que a gente possa começar a trazer ritmo circadiano para esse bebê. Então, ele não sabe a diferença entre dia e noite. Nós é que vamos mostrar. Então, durante a soneca para os bebês em esterogestação, elas devem sim ser feitas em um ambiente mais escurinho, mais aconchegante, porém ainda iluminado pela luz do sol. Se eu vou trabalhar com um bebê, então meu bebê tem menos de 3 meses completos, está em esterogestação, sono noturno é a mesma pegada de um bebê mais velho. Então, sono noturno, o sono deve ser feito 100% no escuro. No caso dos bebês maiores de 4 meses, durante as sonecas, aí sim já é 100% escuro, como no sono noturno.
esse bebê já tem a função do ritmo circadiano funcionando. Então, o corpo dele, as células dele já sabem fazer a diferenciação entre dia e noite. Então, não tem perigo dele confundir um período com o outro. Bebês maiores de 4 meses, as sonecas devem ser feitas 100% no escuro. Sono noturno, 100% no escuro. Ai, mas o ruído branco do meu bebê, ele tem uma iluminação. Se for possível, tire a iluminação. Se não for possível, tampe a iluminação. Ai, a babá eletrônica do meu bebê fica uma luz vermelha, que é do infravermelho. Nesse caso, você pode buscar posicionar essa babá eletrônica de uma forma em que não fique tão visível ao seu bebê, aquela luz, aquela informação de luz. Ou você pode simplesmente tentar tampar a iluminação e ver se não vai afetar o infravermelho. Não tem onde colocar a babá eletrônica de forma diferente. Se eu tampo a iluminação, o infravermelho para de funcionar? Não tem o que fazer, tá? Faz parte da segurança. É melhor ter uma babá eletrônica com uma luz vermelha para o bebê do que não ter acesso ao seu bebê depois que ele inicia o sono. Dentro de um despertar, quando eu preciso interagir com o meu bebê, intervir num despertar, como faz a questão da iluminação? Existem níveis de iluminação, então cores de luz, que vão influenciar menos o sono do seu bebê. A primeira iluminação, a que menos influencia, mas é a que menos influencia de forma negativa, é a luz vermelha. Então, se for possível, priorize para ter um abajur, uma luminária de tomada voltada para o chão na cor vermelha. A segunda cor é a cor amarela, então ela é a segunda que menos ali influencia o sono. As mais prejudiciais, a que devem ser evitadas ao máximo dentro do quarto do seu bebê, são a azul, que é a mais prejudicial, e a branca. Então, entre azul e branca, a gente não coloca no quarto do bebê, tá bom? Quando eu for entrar em um despertar, eu vou acender esse foco de luz para que eu enxergue o meu bebê e não o oposto. Eu não quero que o meu bebê identifique a mim, identifique o ambiente, eu não quero. Eu vou enxergar. Então, esse ponto de luz vai estar voltado para o chão, vai estar voltado embaixo do berço. Eu posso entrar, por exemplo, deixar a luz do corredor acesa e a porta meio aberta para ter acesso ao meu bebê. Depois que eu intervir, meu bebê vai para o berço, eu apago a luz e eu volto. Mas o meu bebê, ele tem medo de escuro, ele se sente incomodado. Caso seu bebê tenha sido um bebê de UTI, então ele ficou muito tempo ali exposto àquele ambiente, com som, com iluminação constante. Nesses casos, sim, o bebê ele pode vir com uma certa bagagem aí de resposta contrária ao escuro 100%. Em casos de bebê que foi para casa no tempo correto, o medo é nosso. Então a aflição ao escuro é nossa e a gente acaba passando para os nossos bebês essa aflição ao escuro. Mas não, o seu bebê não tem ainda a memória. Medo, memória de monstro, memórias de susto por conta de escuro, tá? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer, então assim, meu bebê ele não ficou na UTI, mas nossa, ele não aceita o escuro. Quanto tempo tem o seu bebê? Meu bebê já tem 6 meses e desde sempre eu coloquei uma luz no quarto dele. É uma associação que você criou. Então, muito provável que esse bebê vá ter dificuldades em dormir no 100% escuro. Meu filho é um desses, tá? Com 4 anos, ele não dorme 100% escuro, porque eu criei esse medo nele desde sempre. Então, eu criei essa adaptação à luz. Hoje, eu priorizo para manter uma iluminação no quarto dele o mais escuro possível. Então, dentro das cores, a melhor cor possível, o mais escuro possível, e essa iluminação vai ficar do começo ao fim do sono do bebê. Vocês conseguem perceber que o som fica do começo ao fim do sono do bebê? O escuro, ou esse ponto de luz, se for usado, vai ficar do começo ao fim do sono do bebê. A temperatura deve ser agradável do começo ao fim do sono do bebê. O que a gente consegue enxergar de coincidência nesses 3 pontos?
que o ambiente de sono do bebê deve ser o mesmo do começo ao fim do sono dele. Exatamente para que, se o seu bebê acordar às 19, se ele acordar à meia-noite, se ele acordar às 4, se ele acordar às 5h30, ele deve observar que é o mesmo ambiente. Então ele não pode perceber que a luz mudou, que o sol nasceu, que tem barulho diferente, que tá calor pra caramba, que tá frio pra caramba. Todas essas variações quebram o sono. Todas essas variações de ambiente vão trazer para o bebê a informação de que pode acordar, de que pode despertar. E é isso que nós não queremos no ambiente de sono noturno. Então, o segredo é criar um bom ambiente e que vá durar a noite inteira do seu bebê. Mai, eu moro do lado de uma estação de ônibus e 4 da manhã começa a movimentação de pessoas, movimentação, e o meu bebê ele escuta, ele percebe que o dia começou ali. Aí a gente tem que tomar cuidado, a gente pode colocar 2 ruídos brancos dentro do quarto, duas sons. A minha janela entra raio de luz, então o meu bebê acorda às 5h30 da manhã junto com o sol. Não pode ter essa entrada de luz. A gente precisa comprar cortina blackout, cola cartolina preta na parede, veda a entrada embaixo da porta. Meu bebê ele já acorda e ele já fica apoiado no berço, então ele já tem acesso à parte de baixo do quarto. Veda a entrada de luz por baixo do quarto. Independente do horário que o bebê acorda, o ambiente precisa ser o mesmo, tá? Isso é importantíssimo. Então a gente falou aqui sobre a temperatura, sobre a iluminação, sobre o som. O outro ponto é berço. O maior problema, acho que uma das maiores dificuldades é a questão do berço. Tanto que tem muita gente que fala, engravidou, compra tudo, menos berço, porque o seu bebê não vai usar. Isso é um erro, porque o bebê ele precisa ter o próprio espaço, um espaço em que ele possa acordar, treinar tudo que precisa treinar. E depois que efetuou tudo, ele volta a dormir com autonomia. E isso não acontece numa cama compartilhada, por exemplo. Na cama compartilhada, muito provável que você faça o retorno do sono pelo seu bebê. Isso não vai acontecer num sono no colo. Num sono no colo, muito provável que você vai fazer o retorno do sono para o seu bebê. Então ele precisa do ambiente dele. E aqui eu trouxe a Olivia, minha assistente de palco, para mostrar para vocês como que a gente pode e devemos ensinar os nossos bebês a dormirem no próprio cantinho. Em primeiro lugar, se o seu bebê ele está acostumado a dormir sempre no colo. No colo eu tenho balanço, no colo eu tenho aperto, no colo tem o cheiro do leite. Quando ele vai para o berço, não tem esse balanço mais, não tem mais esse aperto do colo, não tem mais o cheiro de mamãe. Vai gostar? Não. No colo, enquanto eu estou numa bola de pilates para conseguir acalmar o meu bebê, ou estou andando pela casa, ou estou com ele no sling, o sistema vestibular dele, o líquido dentro do ouvido, está em movimento. Quando eu coloco ele no berço, esse líquido para de mover e traz a sensação para o bebê de que acabou aquele estímulo gostoso que ele sentia. E aí o bebê desperta. Por isso que nós precisamos deixar o ambiente de berço o mais confortável e favorável possível para o seu bebê. E começar o sono já ali. Então, quando eu já começo o sono do bebê no berço, ali eu não tenho o balanço. Aqui eu já não tenho o aperto que vai ter no meu colo. Aqui eu já não tenho o cheiro que vai ter no meu colo. Então é muito mais fácil para o seu bebê aceitar e ficar. O primeiro ponto de ajuste é a questão da elevação do berço, tá? Então no colo, o seu bebê ele não vai ficar 100% reto. A gente sempre tende a colocar o bebê um pouco mais para cima. E o que acontece? Quando a gente mantém o bebê um pouco mais elevado, ajuda na respiração, ajuda a manter o bebê com o leite lá no fundo do estômago, então evita refluxo, evita qualquer desconforto aí por conta de retorno do leite. Uma forma de trazer essa condição semelhante ao colo no berço é elevando o berço. Você pode elevar o seu berço, por exemplo, com uma almofada anti-refluxo. Você pode aumentar o seu berço, como aqui eu coloquei, um travesseiro. Então, um travesseiro normal, tá? Coloquei aqui por baixo do colchão e eu tenho essa
elevação do berço. Até quando eu posso manter essa elevação? Até quando o seu bebê aceita e ele gosta e ele se sente bem. Nos mais novinhos, a eficiência é melhor ainda, principalmente por conta dessa condição do retorno do leite. Um outro ponto importantíssimo é, o berço seguro é um berço com liberdade para o bebê poder se mexer e que não tenha brinquedos que podem machucar, então aqueles brinquedos mordedores que são mais duros, ou almofadas soltas que podem rolar e cobrir o rosto do seu bebê. Mas tem como nós deixarmos esse ambiente melhor, mais confortável e com segurança. Para os bebês menores de 3 meses completos ou que ainda não fazem rolamento, barriga para cima e barriga para baixo, a gente utiliza o ninho. O ninho vai trazer essa redução de espaço e vai trazer a sensação de apego e de aconchego que o bebê tem no seu colo. Então eu posso utilizar o ninho. Mal, meu bebê ama o ninho, mas ele começou a rolar. Fui tentar tirar o ninho e virou uma bagunça. Você pode, por exemplo, colocar o ninho por baixo do lençol. Aqui eu criei não sei se vai dar pra ver, é um ninho com um cobertor. Então eu enrolei o cobertor, fiz um ninho e prendi com o lençol. Se o seu ninho, ele cabe embaixo do lençol, o ninho do seu bebê, você pode continuar usando. Por que é contraindicado o ninho depois que o bebê começa a fazer o rolamento? Porque corre-se o risco de o bebê virar à noite e o ninho virar por cima dele. E aí o bebê ele pode entrar numa situação de susto, dependendo da forma como cobre o bebê, pode cobrir o rosto, e isso vai trazer uma situação bem desafiadora para a madrugada. E uma situação que pode sim trazer riscos para o seu bebê. Se eu coloco ele embaixo do lençol, tem como fazer. Então, por mais que o seu bebê role para fora do ninho, ele vai estar num ambiente sem nada que possa cobri-lo de volta, tá? Então, o ninho, ele é fundamental. Os bebês, quando são bem novinhos, então em esterogestação, se você é gravidinha e tá assistindo, você pode sair do hospital com seu bebê já acostumado ao charutinho, ao suoro. E à noite, amarra seu bebê na soneca, amarra o seu bebê. O bebê que tem essa sensação de aconchego, de aperto, ele vai dormir muito melhor. A gente consegue diminuir os reflexos de Moro, que são aqueles sustos, é um reflexo de susto deles. Então, quanto mais a gente conseguir apertar esse bebê, mais confortável é o aceitar o berço. Um outro caso também é a questão do dormir de barriga para cima. A gente pode colocar o bebê, ele não aceita o dormir de barriga para cima 100%. Então, o seu bebê ele não gosta de charutinho, o seu bebê ele não gosta de suoro, mas ele também não consegue dormir para cima porque tem muitos espasmos, muitos sustos. Você pode colocar o seu bebê deitado levemente para o lado e as costas do bebê vão ficar na borda do ninho. Então, eu posso colocar o meu bebê levemente de lado no berço. Ele fica levemente, então o corpo fica mais voltado de barriga para cima, mas com apoio nas costas ele vai ter esse toque. Além de ter o toque nas costas, os braços do bebê vai ficar em contato. Então aqui eu tenho uma resistência a esse reflexo de Moro. Então eu tenho mais um carinho, um toque ali entre os membros e fica mais confortável para o bebê. Uma outra opção também eu posso pegar um cobertor do bebezinho, eu vou enrolar esse cobertor, eu posso prender as pontas, então eu entorto ele, que é para não ter perigo nenhum, e eu amarro as pontas. Aqui, não tem como enrolar, pegar a cabecinha do bebê. Uma outra forma é criar como se fosse um abraço para o seu bebê. Então, eu vou pegar o cobertor e eu vou colocar com o bebê de ladinho, eu vou mostrar para vocês como fica. Essa posição dentro do berço. Então, eu vou colocar o bebê aqui, abraçado, uma perninha para baixo, uma perninha para cima, um bracinho para cima e um para o lado. E eu vou colocá-lo dessa forma no berço. Também traz esse conforto, essa segurança. E o legal é que conforme o seu bebê vai crescendo, você trazendo essas características únicas para o sono, consegue manter por tempos. Então, o seu bebê ele já é tão condicionado você colocou, ele abraça ali o lençolzinho dele, ou até mesmo um rolinho de posicionamento, e ele dorme. Então, automaticamente, o seu bebê começa a entender que essa posição é fácil de ter uma autorregulação. Quando a gente pensa em um bebê
está no colo. Então, dormiu no colo ou está em um processo de desaceleração no colo. Eu preciso também tornar a transferência para o berço tranquila e suave. Então, por exemplo, se o seu bebê, você está desacelerando ele no seu colo. Sempre que ele estiver no seu colo, e isso independente da idade, tá? É claro que quando a gente pensa em bebês que já tem mais de um ano, então crianças, se torna bem mais complicado e a gente vai ter uma outra abordagem. Mas o bebê que ainda é de colo, que está acostumado a ser ninado no colo, que adormece no colo para ser transferido para o berço, por exemplo, vocês podem usar um objeto de transição. Existe o toponcino, que é um objeto de transição montessoriano. Você pode utilizar um travesseiro bem fininho ou, como aqui no meu caso, dobrar o cobertorzinho, deixando ele bem fininho. Esse objeto de transição, ele vai em contato com o seu bebê. Então, enquanto você está fazendo o ninar do seu bebê, ou até mesmo ele dormiu no seu colo, a gente vai sempre estar em contato com o objeto de transição. Se o meu bebê, ele dorme em pé no meu colo, eu sempre vou fazer a transferência de ladinho. Essa transferência eu espero para quê? Para que o bebê ele possa aceitar essa nova posição. Então, o bebê de ladinho, eu vou esperar e observar como ele reagiu a essa posição. Reagiu super bem, não aparenta que vai despertar, aí sim eu vou fazer a transição para o berço. A partir do momento em que o seu bebê fechou os olhos, então ele entrou em sono leve, a gente conta uma média de 15 minutos para garantir que esse bebê esteja em sono profundo. A transferência para o berço, ela deve ser sempre em conjunto com o seu corpo. Se eu faço o afastamento do meu bebê, então eu coloco ele no berço, eu trago para esse bebê a sensação de queda livre. E sensação de queda livre faz o bebê acordar com susto. Lembra? A pior forma de despertar. Então, o bebê, ele sempre vai em conjunto com o seu corpo. Quando eu for pro berço, a primeira parte que deve tocar são os pés, depois o bumbum, depois as costas e, por último, a cabeça. Então, eu venho delicadinho e vou posicionando. Quando eu posiciono o meu bebê, o objeto de transição vai com ele e vai ficar com ele. Então, eu fiz o objeto de transição, eu coloco o meu bebê lá naquela posição de ladinho, mais virado para cima, e eu vou manter a minha mão em cima desse bebê. Então, ele aceitou a transferência, eu mantenho a minha mão em cima do bebê para ver se ele está realmente se mantendo no sono que eu quero que ele fique. Eu percebi que o meu bebê aceitou legal, não deu indícios de que vai despertar, eu vou tirando a minha mão lentamente e aí eu saio do quarto e vou fazer o controle pela babá eletrônica, certo? Essa é a forma de transição com o bebê já dormindo no seu colo. Não é a forma que eu indico, tá? A forma que eu indico é já ensinar autonomia para o seu bebê. Quando que a gente vai fazer o bebê dormir no colo mesmo e fazer a transferência? Primeiro, se eu como mãe não estou preparada para ensinar autonomia, e tá tudo bem com isso, porque ensinar autonomia requer uma dedicação para aquele espaço, um tempo maior, uma dedicação. Se eu não estou preparada, deixa dormir no colo e faz essa transferência com muita calma, com muito cuidado, um ambiente ajustado. Ou se o meu bebê, ele tá doente, tá com muita dificuldade, aconteceu qualquer coisa, na desaceleração eu me empolguei, caprichei tanto na desaceleração que o meu bebê dormiu, aí eu sempre vou fazer a transição com o meu bebê dormindo. Caso estejam preparadas para ensinar autonomia, que é o que eu aconselho, aí sim o bebê vai acordado pro berço. Então, por exemplo, o seu bebê, se você está em relaxamento com ele, você pode até usar o objeto de transição, não tem problema. Beijou o seu bebê e vai fazer a transferência com ele acordado, em um estado de relaxamento. Eu não vou esperar o meu bebê começar a querer dormir e fazer a transferência. É o momento mais gostoso do sono, é aquele comecinho, onde você tá meio aqui, meio lá. Se ele começa meio aqui no colo e termina meio lá, ele não vai aceitar. Então, o bebê ele está relaxado. Eu fiz a desaceleração e vou colocar o meu bebê relaxado no berço. Coloco ele com calma, vou em contato. E aí, eu dentro do berço,
vou colocá-lo ele naquelas posições confortáveis. Então eu posso colocar ele como objeto de transição, posso colocar ele mais de ladinho. Se for um bebê que gosta de dormir de barriga para baixo, já faz rolamento, coloca de barriga para baixo. Se for um bebê que ele já senta, e aí você não vai forçar o seu bebê ir pro berço e querer que ele deite. Coloca seu bebê sentado. Então eu coloco meu bebê sentado e eu indico para ele, ó, eu passo a mão na cabecinha dele, eu bato no colchão e eu indico para ele onde eu quero que ele deite. Então eu falo, deita aqui, amor. Isso, e eu vou mostrando. E quem entra na posição é o bebê. Então, se ele quer entrar de barriga para baixo, se ele quer entrar com o bumbum para cima, se ele quer entrar de lado, se ele quer dormir sentado, se o seu bebê ele já tem uma independência de movimento, é ele quem escolhe a forma como vai dormir, tá bom? Então, a transição para o berço, ela deve ser uma transição muito confiante por nossa parte, muito confortável para o bebê. Então, enquanto eu coloco meu bebê, por exemplo, dentro do berço, né, todo já relaxado, todo preparado, vou fazer a cobrinha aqui porque ele gosta, a Olivia aqui gosta. Então, coloquei embaixo entre as pernas, embaixo da cabeça, entre os bracinhos. Enquanto eu coloquei o meu bebê nessa posição, eu dentro do quarto eu posso ajustar o ruído branco, ajustar a iluminação, ajustar a temperatura. E enquanto isso acontece, o meu bebê, ele tá ali dentro do bercinho dele, relaxado porque tem a minha presença ainda dentro do quarto, relaxado porque ele teve uma desaceleração eficiente, porque ele tá numa postura dentro do berço que ele gosta. Muitas vezes, enquanto eu tô ali arrumando as coisinhas e eu saio, o meu bebê já iniciou o sono. Pode-se, lembra, numa live, quem não assistiu, assiste que ela tá salva, existe o tempo de indução de sono. Esse tempo de indução de sono leva de 7 a 30 minutos de forma saudável. Então, o seu bebê tá no berço, tá acordado, mas ele tá tranquilão. Pode deixar. Não precisa ficar ali vigiando, sabe? Fazendo vigília naquele sono. Não. Deixa o seu bebê ali, deixa ele fazer o soninho dele. A gente só vai intervir se houver necessidade, se houver choro. Coloquei no berço, já chorou? Eu trago de volta pro aconchego do colo. Coloquei no berço, não chorou. Quando eu saí do quarto, começou a chorar, eu faço choro controlado. E aí sim, com repetição, todo dia fazendo, o bebê aprende a aceitar. Mas hoje eu vou colocar em prática tudo que você ensinou nessa live. E aí eu fui colocar e o meu bebê chorou. Mas começou a chorar muito, não aceitou, não é pra mim. Opa! O seu bebê, dependendo da idade, ele passou a vida inteira tendo o mesmo estímulo de colo, mesmo estímulo de balanço, só dorme no colo, só vai pro... É óbvio que quando nós vamos ensinar algo novo, vai gerar frustração por não conseguir de começo, tanto da sua parte quanto da parte do bebê. No começo, o seu bebê não entende o porquê que ele foi pra lá acordado. O que a minha mãe quer de mim? E aí a gente vai ensinando. A gente põe o bebê acordadinho e fica ali ao lado, acariciando o seu bebê, mostrando pra ele que tá tudo bem naquele ambiente. E aí com repetição, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, talvez na quarta, talvez na quinta. Aí sim, com repetição, o bebê ele passa a aceitar aquele aprendizado. E aí uma transferência para o berço acordado, uma autonomia que durava muito tempo, vai ficando mais fácil. Já não tem choro, é mais rápido. E aí a gente começa a entender que tá dando resultado, funciona. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa passar por tudo isso. Então, para chegar nesse ponto, a gente precisa ensinar e dar oportunidade pro bebê aprender, tá? É fácil? Não é. Precisa de dedicação? Precisa. Mas não é impossível, e eu garanto aqui para vocês, baseado em todas as mães que já atendi e experiência própria, que é muito mais difícil na nossa cabeça, é um bicho de 7 cabeças, do que realmente é na prática. Os nossos filhos surpreendem a gente. Os bebês, eles são esponjas. Tudo que nós ensinamos, eles absorvem. Eles não têm bagagem anterior, então eles não têm vícios anteriores. Quanto mais novinho, melhor ainda para começar a ensinar. Quanto mais velho, mais enraizadas as associações, eles demandam mais dedicação.
Mas não significa que eu não consigo ajustar o sono de um bebê de 9 meses, que eu não consigo ajustar a autonomia de uma criança de 1 ano. Consigo? Muito! É super possível, tá? É super possível. Mas existe essa necessidade maior de, de dedicação. Aqui, ó, tem a Pri colocou que o bebê ele já acostumou tanto a dormir com autonomia, dormir no berço, que ele já não gosta de dormir no colo. E aqui no grupo nós temos, né, as mães que comentam que o bebê já não fica mais confortável no colo, já não gosta de uma cama compartilhada. E, gente, isso é muito bom. É muito bom para a qualidade do sono de todo mundo, a qualidade do sono da família. A naninha é objeto de transição. Eu acabei até esquecendo de falar dela. Quando no colo o bebê tem o nosso cheiro, e ele gosta desse cheirinho de leite, cheirinho de pele de mãe, quando ele vai pro berço, você pode sim utilizar um objeto de transição, a gente chama de objeto de, meu Deus, de aconchego. E esse objeto pode ser a naninha. A naninha, ela é super indicada. A naninha pode ser, gente, qualquer objeto de aconchego, tá? Então pode ser um ursinho, pode ser a naninha mesmo, pode ser um paninho, pode ser um pedaço da roupa da mãe. Inclua essa naninha durante o dia, para que seu bebê ele tenha nesse objeto a confiança. Não tem como ser um objeto de confiança se a criança não tem intimidade com o objeto. Então inclua nas brincadeiras, na desaceleração, durante a mamada, pega esse objeto na mãozinha da criança, do bebê, esfrega com a própria mãozinha dele no rosto, no nariz, na orelhinha, e aí ele vai sentindo que aquele estímulo é muito gostoso. Nossa, como isso me acalma. E ele começa a replicar esse movimento como forma de autorregulação. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Que o bebê ele consiga se autorregular, sem a necessidade de um responsável, que normalmente, né, mães? Somos nós. Então, sim, a naninha você pode incluir. Quando o bebê vai pro berço, pega essa naninha, coloca na mãozinha dele, já dá aquela esfregadinha no nariz. Tudo que nós vamos criando, então é o nosso jeitinho. Eu comecei a testar com meu bebê, então ele deita e eu dou três esfregadas no nariz. Todo dia ele deita, eu faço 3 esfregadinhas no nariz. Tudo que a gente vai criando, que funciona e vai replicando é condicionamento. Então lá com 9 meses, eu faço isso desde 2 meses com meu bebê. Com 9 meses, em qualquer lugar que eu esteja, deu a hora do sono, eu pego o lencinho, o naninho e esfrego 3 vezes, automaticamente meu bebê dorme. Isso é um bebê condicionado e é isso que todas vocês devem desejar. Deixa eu ver aqui. De ser o mesmo ambiente interfere no caso do bebê só dormir no carrinho? Meu bebê só dorme no carrinho e eu coloco ele no berço. Quando acontece, por exemplo, do bebê dormir no carrinho em um passeio. Então, ou dormiu no bebê conforto num passeio de carro, ou dormiu no carrinho num passeio pelo parque, pela praça. Não precisa tirar o bebê daquele ambiente. Então, se o bebê dormiu no carro, e você tem uma garagem privativa 100% segura, dá direto na sala da sua casa. O bebê dormiu no carro, deixa ele dormir no carro. Não precisa tirar o bebê. Se o bebê dormiu no carrinho, num passeio e tudo, quando volta para casa, eu não preciso passar meu bebê pro berço. Deixa dormir no carrinho. Eu posso levar o carrinho pro ambiente. Então eu levo o carrinho pro quarto. Eu levo o carrinho pro ambiente mais escuro. Ou eu tampo o carrinho para deixá-lo mais escuro. Aí tudo bem. Mas não precisa transferir bebê para berço depois que ele já iniciou sono em outro lugar. Eu fui passear, coloquei meu bebê no sling e ele dormiu. Quando voltar para casa, mantenha o seu bebê no sling. Não faça essas tentativas de tirar, tá? A não ser, claro, que eu preciso tomar um banho, vou sair, eu preciso nananã. Aí você faz a transferência. Se o bebê está confortável e você não tem a necessidade de mexer no ambiente, pode deixar ele dormir aonde ele estiver, certo? Muito obrigada, meninas, aqui do Instagram. Eu vou continuar agora com as meninas aqui do VIP. Quer participar do VIP? Me chama no direct que eu